valendo 273 graus, tá? Tem que entender a jogada assim, ó, só para tu fazer a associação. Ah, não adianta tu ficar falando agora para mim, 273 reais no celular, vendeu só 10, vendeu só 100. O que eu estou fazendo? Tentando associar aquela situação anterior, para tu entender, certo? No sábado vendeu 10, no domingo vendeu 100, então é a mesma coisa que eu pegar o preço de cada celular aqui, ó, 273, multiplicar pela quantidade vendida no sábado e depois somar com 273 multiplicado pela quantidade de celulares vendidos no domingo. Isso aqui tem que ser igual, como a gente viu no exemplo, certo? E que propriedade a gente viu aqui, ó? Ele não tocou nesse assunto, mas esse tipo de propriedade é a propriedade distributiva. É como se dissesse assim, ó, 273 está multiplicando essa soma, porque no parênteses tem a soma. Então, o 273 está multiplicando 10, o 273 está multiplicando o 100. 273 vezes 10, 273 vezes 100, é como se essa multiplicação se distribuísse nessa soma aqui, e daí a gente tem a propriedade distributiva, tá? Da multiplicação na adição, em relação à adição. Vamos ver então o próximo ali, ó. Próximo, item D. Vamos ver que propriedade é essa que ele está utilizando aqui, ó. 739 vezes 50 vezes 2, ó, tem operação de multiplicação, tá? E ele está botando parênteses aqui, ó. O que ele está dizendo? Resolve essa multiplicação primeiro e depois o resultado multiplica por 2. E aqui ele está dizendo, reserva o 739 e multiplica o 50 por 2 primeiro, e depois de tu ter o resultado de 50 por 2, multiplica por 739. Tá? Então, isso aqui é propriedade de associar a multiplicação. Tá? A associatividade na multiplicação. Ok? Ó, eu faço esses dois primeiros, o resultado desses dois eu multiplico por esse. E o resultado desses dois últimos aqui eu multiplico por esse. Então é a ordem e isso é a associatividade. Tá? Vamos retomar então aqui. Ó. Ué, saiu, né? Senhor, tá tudo congelado. Tá congelado? Bah, que estranho. Está tudo descongelou. Não, e o meu livro aqui que deu problema aqui, ele saiu. Vamos ver agora. Página 72. Isso. Tá? Retomando então os exercícios A, B e C. Vamos responder então quanto às propriedades, tá? Ó, para que tu tenha bem direitinho. Então, verdadeira. Propriedade comutativa, certo? Aqui também, verdadeira. Propriedade comutativa. Pronto. Aqui, ó, verdadeira. E a propriedade distributiva. A multiplicação Senhor, em relação está C. à adição. Não entendi. Pode ler para mim, por favor, que está bem difícil. A letra C?
verdadeira. Propriedade distributiva é a multiplicação em relação... Só um pouquinho, eu vou botar a resposta do livro, eu acho que fica melhor. E aí vocês vão conseguir ler. Tá? Primeiro aqui, deixa eu ver, a A e a B, ó. Tá? Assim não vai aparecer direito. Tá, só um pouquinho. Ó, daí em vermelho eu acho que fica bem melhor. O item A. Verdadeira é a propriedade comutativa que foi utilizada. No item B, também verdadeira, propriedade comutativa. No item C, é verdadeira a propriedade distributiva na adição. Na adição? Ah, sim. A propriedade distributiva na adição, sim. Tá? No item D, no item C foi a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Não está aparecendo tudo aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. No item C é isso, ó, verdadeira. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E no item D, verdadeira, foi a propriedade associativa na multiplicação, utilizada na multiplicação. Feito? Ó, vamos botar o item C para tu entender ali, ó, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Tá? Da multiplicação em relação à adição. E no item D é verdadeira propriedade associativa. Tá, o Evandro conseguiu ali, né, Evandro? A Isabelle também. Ok, beleza. Obrigadão. Tá, valeu então. Beleza. Beijo no coração. Vamos lá. É nóis. Tá. Calcule o valor da expressão numérica. Olha só a expressão numérica aqui, me acompanha. Na resolução 1 ali, na sequência. 80 menos o resultado da soma de 5 mais 3 e depois isso multiplicado por 8 menos 4 vezes 2. Tá? Então, o que se deve fazer primeiro? A prioridade das expressões me diz, faz o que está nos parênteses primeiro. Ah, tá, o Dudu disse que também. Tranquilo, Dudu. Faz o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho prioridade das operações. No primeiro parênteses ali, 5 mais 3, eu só tenho adição, é o que eu vou fazer. Mas no segundo parênteses, que eu tenho que resolver ali, eu tenho subtração e multiplicação. E o que eu tenho que fazer primeiro no segundo parênteses? Eu tenho subtração e multiplicação. Qual é a prioridade? Fala aí para mim. O que eu tenho que fazer? Multiplicação. A multiplicação, né? Olha ali, ó. Primeiro resolvemos as operações que estão dentro dos parênteses, fazendo a multiplicação antes da subtração. Então, olha ali, ó, o 5 mais 3 foi resolvido em 8. O 8 menos 4 vezes 2, eu copiei o 8 e fiz a multiplicação de 4 vezes 2, que dá 8 também. Tá? Daí na segunda linha tem esse parênteses ainda para resolver. 8 menos 8, né? Copia 8 menos 8 vezes, o resultado do parênteses dá 0. Então, nessa terceira linha, eu tenho subtração e multiplicação. Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, de 8 vezes 0. Então, eu tenho 8 menos 8 vezes 0 dá 0 na última linha ali. E 80, eu disse 8, né? 80, perdão. 80 menos 0 dá o número 80. Observe que para calcular 8 vezes 8 menos 8,
poderíamos aplicar a propriedade distributiva em relação à subtração. A propriedade distributiva também, ó. 8 distribuído no parênteses 8 menos 8. Daria 8 vezes 8, 64. E depois 8 vezes menos 8 vezes 8, que é 64. 64 menos 64, 0. Né? Então, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer o item F com vocês e vou deixar o restante para vocês calcularem e entregar na próxima aula. Só um pouquinho. Me acompanha então no desenvolvimento. Entregar não é entregar assim, ó. É assim, ó, Isabelle. Tu vai fazer o seguinte, ó. Eu vou indicar assim a página toda, a página. A nossa próxima aula é na quinta-feira, tá? Daí tu tem hoje e quarta-feira para fazer. Daí na quinta-feira eu te mostro o gabarito, certo? Não é folha para entregar. Tá bem, Isabelle? Diz, ok, tá ótimo. Mas tem que fazer para eu saber as tuas dúvidas, tá? Se tu não encontrar algum resultado, porque na quinta-feira eu coloco para ti o resultado. Alguma pergunta? Tu estava falando alguma coisa, Arthur? Ô, senhor. Fala aí. Eu podia dar uma página F. Não entendi. Eu podia dar uma questão F. Por que eu vou fazer a F? É? Para tu ter como referência, para tu saber como é que é como um exemplo, entendeu? Eu vou fazer a F e as outras tu vai fazer. Entendeu? Tá? Ok? Vamos lá então. Observando a F. Eu tenho colchete e eu tenho parênteses. Eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Então aqui eu vou fazer essa soma. E aqui dentro desse parênteses eu tenho adição e divisão. Eu tenho que fazer a divisão primeiro. Então eu vou copiando tudo. Ó. Colchete 6 vezes. Quando eu fizer essa soma aqui, ó, eu vou ter um número só. Isso me indica que eu não vou precisar mais do parênteses. Quando é que eu preciso do parênteses? Quando eu tenho alguma operação ainda dentro, certo? Então avalie aqui comigo, ó. Quando eu resolver 13 mais 7 dá 20, eu não vou ter mais operação dentro do parênteses. Então eu posso escrever 20 sem o parênteses. Observa esse parênteses aqui, ó. Quando eu for fazer a divisão de 10 por 5, ainda vai me restar uma operação dentro do parênteses. Então, por isso, eu não vou poder me livrar dos parênteses ainda. Ó, então, 6 vezes o resultado desse parênteses deu 20, não tem mais operação, menos. Eu sei que resolvendo isso aqui ainda tem uma operação, o que eu faço? Coloco parênteses. Copio o 18, mas resolvo aquilo que eu disse que ia resolver. 10 dividido por 5, 2. Fecha parênteses, fecha colchete e tudo isso dividido por 4. Tenho esse parênteses ainda para resolver. Agora, nessa próxima linha, operar aqui, ó, 18 mais 2, eu não vou mais precisar do parênteses. O resultado desse parênteses aqui vai me dar um número só, não vou ter mais operação dentro do parênteses, não preciso mais do parênteses. Então, ficou, copia 6 vezes 20, menos resultado de 18 mais 2 é 20. Tudo isso dividido por 4. Tá? Então, eu tenho uma multiplicação, pode não estar aparecendo, marquei um pouquinho mais aqui, ó, 6 vezes 20, talvez não esteja aparecendo, ó, 6 vezes 20 menos 20, tá? Dentro do colchete eu tenho multiplicação e subtração, eu não vou poder me livrar do parênteses, porque resolvendo essa operação vai me dar um número, mas eu tenho uma subtração ainda dentro do colchete. Então, abro o colchete, 6 vezes 20, 120, menos 20, fecha colchete, dividido por
4. Eu vou botar igual aqui do lado e resolvendo essa subtração eu não preciso mais do colchete. 120 dividido por 20 dá 100. E aqui dividido por 4. 100 dividido por 4 dá um número 25. Eu cheguei a essa resposta aqui no item F. Então, tu tem que fazer tudo passo a passo, respeitando prioridade das expressões, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Dentro desses parênteses, colchetes e chaves, eu tenho que observar a prioridade das operações. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Multiplicação e divisão têm mesma prioridade e adição e subtração têm mesma prioridade entre si, tá? A multiplicação e a divisão, mesma prioridade entre si, adição e subtração, mesma prioridade entre si. Para decidir entre aquelas que têm a mesma prioridade, eu vou ler da esquerda para a direita e ver quem é que aparece primeiro, certo? Com isso, resolvido a letra F, eu vou deixar para vocês apresentarem para mim todo o exercício 2, tá? Com o item A, o item B, o item C, o D, o E, o F eu já fiz, o G, o H, certo? Pode resolver no livro, eu coloco o gabarito na aula que vem e tu me fala assim, ó, professor, olha só, eu estava desenvolvendo esse aqui e tenho dúvida. Pode trazer a dúvida que na aula que vem a gente vê, que é quinta-feira. Fala, Arthur. É só isso que tem esse tema? Ainda não, eu estou escolhendo. Olha só, na página 73, tu tem o exercício 3. Identifique as expressões incorretas e coloque parênteses de modo que cada expressão fique correta. Então, vou fazer o item A com vocês, tá? O 3, item A. Vou apagar aqui, posso, né? E vou fazer o 3A. Posso apagar, né? Me fala aí. Ok, né? Vamos lá, 3A. E daí o exercício 3 até, no mínimo, é interessante, assim, porque ele te pede para tu colocar parênteses, né, para que a expressão numérica fique correta, né? Olha só. Então, tu coloque parênteses para que fique correto. Opa. Muito bem, ó. Ele está dizendo que 12 mais 2 vezes 5 é igual a 70, né? 2 vezes... Se eu for resolver isso aqui, ó, 12. 12 mais 2 vezes 5, eu teria que fazer a multiplicação primeiro, né? Então, é 12 mais 2 vezes 5, 10. É diferente de 70. Com certeza, né? 12 mais 10 é... Mas tem que colocar parênteses. É isso mesmo, tem que botar parênteses. 22 é diferente de 70. Então, tu tem que fazer uma operação aqui, ó, de forma que o resultado dê 70. O que é que está faltando aqui? Bom, se tu colocar o parênteses aqui, ó, entre o 12 mais 2, tu vai ver que isso aqui vai ficar resolvendo primeiro a adição, ó. Quando tu bota o parênteses, tu determina que tu vai fazer primeiro a adição. Se não tem parênteses, tu tem que fazer a multiplicação. Então, colocando parênteses aqui, ó, vai ficar 14 vezes 5 e 14 vezes 5, agora sim dá 70. Então, nessa expressão aqui, ó, faltou parênteses entre a soma. Tá bem? Senão eu vou fazer primeiro a multiplicação e daí vai dar 22, certo? Então, em cada item ali, no item B, no item C, no item D,
tu observa o que está faltando para colocar os parênteses, tá? Senhor, com licença, senhor. Eu já te dou licença. No exercício 4, como podemos efetuar mentalmente a multiplicação 35 vezes 200, tá? Pronto, Arthur, vai lá, ó. Coloca o parênteses ali e escreve 14 vezes 5 igual a 70, tá? No exercício 4, observe como podemos efetuar mentalmente a multiplicação 35 vezes 200, tá? Ele fez uma decomposição do 200. Posso apagar? Foi. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez uma decomposição do 200 ali, ó, para chegar no resultado final. Tá? Olha ali, ó, 35 vezes 200, ele pensou 200 em o dobro de 100, e daí multiplicou por associatividade, ó, 35 vezes 2, que dá 70, e depois o 70 ele multiplicou por 100, daí deu 7.000, certo? Então, bem simples esse cálculo mental, né? Vamos pensar 81 vezes 200, ó. Se eu fosse fazer 81 vezes 200, como é que eu faria mentalmente 81 vezes 200? Eu ia multiplicar 81 por 2, 162, 162, e o resultado disso multiplicar por 100. 162 multiplicado por 100 é 16200. Fica, ó, 16200. Fica 16.200, né? 81 vezes 200, dá para fazer de cabeça, certo? Mentalmente, multiplicar por 200, então é tranquilo. Então, o que ele pede aqui, ó? Nos itens, esse aqui já tem um exemplo ali para ti, tu vai fazer o item A, o item B, o item C e o item D, certo? Eu te mostrei outro exemplo aqui de cálculo mental, 81 vezes 200, tá? Daí tu vai fazer todos os itens e apresentar na próxima aula. Quer dizer, eu vou mostrar o gabarito para vocês, daí vocês vão me dizer se vocês têm alguma dúvida. Certo? Próximo. Eva comprou várias caixas com pares de meias para vender. Em cada uma das caixas, das 3 caixas de meias infantis, há 38 pares. Em cada uma das 3 caixas de meias femininas, há 27 pares. Em cada uma das 3 caixas de meias masculinas, há 32 pares. Quanto Eva arrecadará se cada par for vendido a R$4? Resolva o problema de Eva escrevendo uma expressão numérica em que possa ser aplicada a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos ver como é que ela se organizou. Então, a organização... Deixa eu ver se tem coisa escrita. Não tem nada escrito. A organização foi coletando alguns dados ali, ó, para a gente não se perder no enunciado, né? Ó. Número de pares de meias infantis, 3 vezes de 38. Ó, ele falou ali, ó. Eva comprou várias caixas com pares de meias para vender. Em cada uma das 3 caixas de meias infantis, 38 pares em cada uma. Então, 3 vezes de 38. Então, seguindo ali, ó. Números de pares de meias femininas, 3 vezes de 27. Número de pares de meias masculinas, 3 vezes de 32. Portanto, o total de meias que Eva comprou é 3 vezes de 38, mais 3 vezes de 27, mais 3 vezes de 32. Ou seja, de cada categoria infantil, femininas e masculinas, comprou 3 caixas. Então, ela pode somar o número de pares ali, ó, 38 mais 27 mais 32, e o resultado dessa soma multiplicar por 3, porque de cada uma ela comprou 3. E daí ela somou primeiro e o resultado multiplicou por 3.
vendendo que isso? Que isso? Por que sumiu? Vendendo cada par por R$4, ela arrecadará, bom, ela calculou o total, né, de pares de meias, 291 pares, cada um R$4, então 291 vezes 4 deu 1.164. Ela vai arrecadar com um total de 291 pares de meias, R$1.000, 164. Tá? Com essa ideia de resolução 2 aqui, olha só, no exercício 5 está dizendo assim, ó, no prédio em que Ana mora, há 6 apartamentos em cada um dos 12 andares. O prédio vizinho tem a mesma quantidade de apartamentos, 6 apartamentos, distribuídos só que em 6 andares. Tá? Quantos apartamentos há em cada andar do prédio vizinho ao de Ana? Faz a mesma coisa, coleta os dados aqui, faz a mesma coisa que nessa resolução 2 aqui, coleta os dados, organiza os teus cálculos e aplica a propriedade distributiva da multiplicação na adição. Escreve uma expressão para fazer essa aplicação. Tá? No exercício 5, aula que vem. Opa! Aula que vem. Eita! Na aula que vem. Tá? O que é isso que está acontecendo? Vamos fazer assim para vocês não verem. Certo. Gente, que isso? Tem que abrir esse livro de novo. Vamos lá. A resolução 2 do exercício 5, tá? Página 73. Na página 74, combine as fichas e calcule. Isso aqui é uma brincadeira no exercício 4, lá no exercício 6 da página 74, tá? Ó. Combine as fichas e calcule, obedecendo às igualdades, faça uma lista de algumas combinações de fichas. Acho que isso aqui é uma escolha que tu pode fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o item A aqui, eu vou fazer com vocês. Tá? Tem que encontrar as fichas, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o número 6, tá? Vou colocar aqui, ó, 6. Depois vamos ver o número 12. Vou colocar aqui, por exemplo. Vamos subtrair, deixa eu ver, 12 menos 4 dá 8. 12 menos 5 dá 7. Não vai ter resposta aqui. 12 menos 2. Barbaridade. Tem que ser um número grande. Vamos pegar, ao invés de 12 aqui, vamos pegar primeiro 16. 16 coloca aqui. Depois, já peguei o 6, 16. Vamos pegar o. Mas ele dá 24, né? Tem que tirar o 6. Gente, que difícil. De juntar um aqui. Uma brincadeirinha, professor. Oi? Vamos ver o 5 aqui. Agora brincadeirinha? 5. 16 menos. Não tem 20 aqui. 16. Vamos pegar o 12 aqui. 16 menos 12 dá 4. Tá. 16 menos 12 dá 4. E vamos pegar o 1 aqui, ó. Só para não ficar difícil pra gente. Ó, 1 vezes
16 menos 12. Então eu peguei o 16, peguei o 12. Dá para combinar, né? O 5 eu não peguei. Tá? Peguei o 16, peguei o 12, peguei o 1 e a resposta deu o 4. Ó. Porque 16 menos 12 dá 4 e 1 vezes 4 dá 4. Tá? Então, claro, vai ter que ficar tentando algumas coisas, né, para fechar as fichas. Então, essa aqui é uma alternativa. Deixa eu ver, vamos ver se dá outra. Até gostei de fazer isso. Vamos ver, ó. Vamos ver se dá outra aqui. Vamos pegar 6, colocar aqui. 4, colocar aqui. 6 menos 4 dá 2. Tá? 2 vezes 4, 2 vezes 2. Ah, não, 4. Ah, tem outro 4 aqui, ó. Ah, tá, então tá, ó. 6 menos 4 dá 2. Agora eu pego esse 2 aqui, coloco aqui, certo? 6 menos 4, 2. 2 vezes 2, pego esse outro 4 aqui, ó. Aham. Mas bom, olha só, tri. Dá para fazer outro? Acho que dá, vamos ver. Eu gosto do 6, vamos ver com 6 ali, ó. Vou pegar o 6 aqui, vou pegar o 5 aqui. 6 menos 5 dá 1, vamos multiplicar um número por 1. Ah, um número por 1. Que daí vai dar ele mesmo, né? Eu só posso botar o 4 aqui, ó. Das opções aqui, ó, eu só posso botar um número que repete, porque eu vou ter que botar... O número que eu coloco aqui vai ser o mesmo número que eu coloco aqui, ó. Então, eu só posso colocar números que são repetidos. O 4 tem repetido, o 2 não. O 2 tem, ó. Então dá, ó. 2 e 2, ó. 6 menos 5 dá 1. Boto esse 2 aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Poderia ter colocado o 4 aqui e o 4 aqui também. Funcionaria. Tá? Isso só no item A. Dá para fazer de mais formas? Provavelmente, tá? Tu consiga brincar bastante com isso. Então, isso aqui é uma questão ali para tu brincar com essas fichinhas para tu te divertir, né? Tem o item A, tem o item B ali, tu pode trazer o teu resultado e a gente verifica na aula que vem. Problemas. Responda e justifique. Vamos apagar aqui. Aqui também. Aqui também. Responda e justifique ali. Acompanhe. Acompanhe a minha leitura. Qual é o maior número? Responda e justifique. Qual é o maior número?